Olá, pessoal! Bem-vindo aí a mais um episódio do Porquê Dói. Eu sou a Juliana Conte, repórter de saúde do portal Drauzio Varela há 10 anos e criadora do programa. Hoje a gente vai falar um pouco sobre queimaduras, que é um dos danos mais graves ao qual o nosso corpo pode ser submetido. Só para vocês terem uma ideia, todos os anos o Brasil registra em média cerca de 150 mil internações por queimadura e as crianças representam 30% desse total. Em crianças de até 6 anos, a escaldadura, que é a queimadura por líquidos quentes, é a maior causa. Portanto, os pais que estão nos ouvindo aqui agora, muita atenção. Então eu vou conversar agora com o Dr. Alfredo Gragnani. Ele que é médico cirurgião plástico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e também professor responsável pelo Departamento de Queimaduras Agudas da Unifesp. Doutor, muito obrigada aí pela presença. Obrigado vocês pelo convite e poder falar sobre queimaduras, que é paixão da vida e é fundamental para orientar as pessoas melhor. Perfeito. Bom, doutor, para começar, existe queimadura de primeiro, de segundo e terceiro grau. Mas eu queria que o senhor explicasse o que caracteriza essa diferenciação. Essa classificação ajuda todas as etapas do tratamento. Então, quando você tem uma lesão, dando exemplos, solar, você fica o dia inteiro na praia, você tem a pele muito clara. No final do dia, se você não passou protetor solar, você vai estar totalmente com a pele vermelha, doendo, bastante edemaciada. E depois de 4 a 5 dias, essa epiderme que foi traumatizada, ela vai descamar. Então, isso seria a queimadura de primeiro grau, que é uma temperatura não tão grande. Uma temperatura acima de 43 graus, 42 graus, você já começa a ter uma lesão maior, dependendo do tempo que você fica em exposição a esse agente. Então, quanto mais tempo você ficar, mais os tecidos e as células vão morrendo. E aí você vai, primeiro, a queimadura de segundo grau, que seria aquela após formar a bolha. Então, se você, no local que queimou, formou uma bolha, uma vesícula, isso já é uma queimadura de segundo grau. Pode ser superficial, pode ser profundo. Aí vai com a divisão da segunda camada da pele, que é a derme. Quando retira a bolha, você vai ter a base rósea, úmida e dolorosa. Isso é uma queimadura de segundo grau superficial. Se ela tiver com a base branca, menos úmida e menos dolorosa, já é um segundo grau profundo. E se ela tiver de uma cor escura, a bolha já tiver sumido, porque ela continuou queimando, a bolha foi destruída, e tiver enegrecida, marrom, qualquer cor, mas o tecido fica endurecido. A gente chama que é uma textura coriácea, como couro mesmo de animal que fica endurecido. Isso já é o terceiro grau. Existem livros que falam do quarto grau. A gente prefere ensinar sem o quarto grau. Seria o terceiro grau, todas as camadas da pele e até onde chegar, né? A gente tem queimadura que chega na musculatura até o osso. E a gente tem as 3 zonas clássicas da queimadura. Então, uma queimadura um pouco maior, o local que ela ficou mais tempo em contato, você vai ter essa zona que o tecido está morto. Então, vai estar mais endurecido, vai ter essa camada mais esbranquiçada. Então, são lesões profundas. Ao redor, onde a temperatura não agiu tanto, você vai estar com essa cor mais avermelhada, mais rósea. E isso já é mais superficial. Então, você tem uma zona que é de necrose, tecido morto, uma zona de estase ao redor, meio esbranquiçada, e outra de peremia, mais ao redor, que teve o efeito menor da ação dessa temperatura elevada. Basicamente é isso, é o tempo de exposição e a intensidade do agente que determina esses graus. E por que as queimaduras elas são assim um dos piores danos que o nosso organismo ele pode sofrer assim? Nós temos a queimadura da pele, é um dos problemas, que vai determinar um processo inflamatório intenso, porque você tem destruição celular de tecidos, você vai desencadear vários marcadores inflamatórios e isso vai desenvolver uma inflamação muito importante
30 minutos após acontecer a queimadura. Se a queimadura acontecer num ambiente fechado, onde tiver queima de plástico, madeira, tecidos, então se tiver fogo e você ficar trancado num lugar fechado, você, além da queimadura na pele, você também pode ser vítima de uma lesão inalatória. Então, você vai ficar respirando aqueles produtos da queima, né? Então, substâncias químicas que são produzidas com a queima de madeira, plástico e tecidos. Você vai ficar respirando monóxido de carbono, que ele se liga ao oxigênio e não deixa o oxigênio se ligar, e você vai ter também o calor, né? Respirando o calor que lesa diretamente a mucosa. Foi isso que aconteceu, um exemplo típico da Boate Kiss, né, que tivemos mais de 240 óbitos por causa da lesão inalatória, principalmente. Então, tanto a queimadura da pele quanto a queimadura, quando ocorre da lesão inalatória, as duas provocam um processo inflamatório intenso e que isso acaba acarretando alteração em todo o organismo. Então, um queimado acima de 25% a 40% da área corpórea, ele vai ter um catabolismo intenso, né? Ele vai usar as suas reservas para tentar manter todos os outros processos funcionando, mas se ele não tiver um bom suporte, ele é difícil ter a sobrevivência, porque ele acaba gastando toda a sua energia para manter a temperatura, para tentar refazer as lesões, para tentar se defender, né, das invasões, porque a maior barreira do corpo é a pele. Então, na hora que você perde a barreira que te protege da entrada de micro-organismos, né, de bactérias, vírus, e também facilita a saída de líquido, tudo isso vai dar um desbalanço total no organismo e todos os órgãos sofrem. O coração, o pulmão, o rim, fígado, todos eles vão acabar sofrendo, e por isso que é um dos traumas o mais grave que a gente pode ter e de mais difícil tratamento. Eu estava lendo, inclusive, que dependendo, né, do grau dessa queimadura que o senhor explicou agora, né, que esse processo inflamatório que se forma pode danificar, inclusive, as terminações nervosas, né? E nesse caso, a pessoa, eu não sei se estou falando besteira, mas acho que até perde a consciência e nem sente mais dor, né? Isso, quando eu expliquei ali da profundidade, é óbvio que o primeiro e o segundo grau, aonde você ainda não lesou as terminações nervosas da pele, você vai ter muita dor. Então, por isso que quando você toma sol e fica vermelho, se alguém encosta, você tem muita dor, arde bastante. Se você forma a bolha e tiver com aquela base rosa da bolha, também se você raspar ali, vai ter uma dor intensa. Quando começa a ficar branco ou enegrecido, endurecido, aí as terminações nervosas já foram lesadas e você não vai ter tanta dor nesse local. O problema é que a queimadura, como a gente explicou antes, ela tem zonas de maior profundidade e menor profundidade. Então, de qualquer jeito, na de menor profundidade sempre vai sentir muita dor. Por isso que a gente tem um grande suporte sempre da disciplina de tratamento de dor, porque há 30 anos, mais ou menos, que existe essa disciplina, né, de atendimento da dor, que a gente conseguiu tratar adequadamente os pacientes, porque antes disso eles sofriam muita dor durante o tratamento inicial e depois, e aí a gente utiliza de rotina substâncias potentes como morfina para tentar tirar essa dor, especialmente durante o banho, né? Porque o paciente precisa diariamente ser avaliado a sua ferida, então você vai precisar tratar, lavar e observar, então ele vai sentir muita dor. E doutor, e você podia falar um pouco sobre as principais causas, assim, de queimaduras? São acidentes domésticos? E por que as crianças são as mais afetadas? As causas de queimaduras, de um modo geral, eu gosto de falar a classificação rapidamente para depois especificar. Então, a gente vai ter líquidos, sólidos e gases que são aquecidos. Depois a gente vai ter outra classe que são líquidos, gases e sólidos que são inflamáveis. Depois temos a energia elétrica, a eletricidade, as substâncias químicas, a abrasão, né, aquela que você está andando de moto ou de bicicleta, você cai e você rala toda a pele, isso é uma queimadura que chamamos por abrasão. E ainda tem outras menos frequentes, como o frio. A gente não tem tanta queimadura por frio aqui no país, mas no hemisfério norte, com certeza, eles têm muito mais. E fotossensibilização, radiação, existem outros tipos menos comuns.
disparado no Brasil, e especialmente na unidade que eu coordeno. Então, assim, a gente sempre vai acabar falando por regiões, porque em algumas regiões você vai ter alguns hábitos, algumas atividades culturais que você aumenta o tipo de agente. Então, no nosso meio aqui, São Paulo, capital, o que mais se tem é líquido inflamável. Então, eu tenho a epidemiologia da unidade que eu coordeno, ao redor de 35% a 40% dos casos é relacionado com líquidos inflamáveis. Só dá um exemplo pra gente, assim, quando fala de... Então, o álcool líquido que a gente compra para fazer limpeza, que quase todo mundo tem dentro de casa, que você compra no supermercado, mais barato que esse, você vai no posto de gasolina, você compra 1 litro de álcool também por R$3, R$4. Então, assim, uma pessoa moradora de área livre ou que queira esquentar comida ou que queira se aquecer na noite de frio, ela tem o álcool líquido, coloca numa lata e acende. Então, tem um risco grande de se queimar. Então, geralmente é o álcool líquido, mas todos os líquidos inflamáveis, que se você tiver em casa, por isso mesmo que, por prevenção, a gente não deve armazenar nada em casa que seja inflamável, especialmente se tiver criança, esconder no lugar mais alto, trancado, porque a criança tem a curiosidade e não tem a noção de risco. Já emendando com a resposta que você tinha perguntado, porque criança se queima tanto, porque até a idade de começar a andar, ela vai estar sempre sendo atendida por alguém, por algum adulto, né, que vai cuidar dela. Então, nas crianças, o que a gente vai poder ter? Acidentes, mas acidentes normalmente causados junto com adultos. Então, normalmente a gente chama que seria um tipo de acidente ligado a um pouco de negligência. Então, acontecem os acidentes e após a criança começar a andar, aí é que fica pior, porque a criança ela não tem muita noção de risco, né? E ela vai mexer em tudo, especialmente em locais com tomadas elétricas, vai enfiar algo de metal dentro da tomada, ela pode puxar a toalha e ela não vê o que está em cima e tem líquido aquecido, ela mexer no fogão. Então, a criança ela tem que ser observada o tempo inteiro para que não ocorra nenhum acidente. Então, como você perguntou, quem tem mais risco? Crianças têm mais risco, óbvio, por causa disso. Os idosos também têm bastante risco, né? Porque tem uma diminuição de reflexos com a idade. Todos os acidentes acontecem mais no ambiente domiciliar, e especialmente dentro da cozinha, onde nós temos o fogão, forno, micro-ondas, tudo que tem um risco maior. E aí o idoso com uma menor movimentação, menor reflexo, mexendo no fogão, e se tiver com roupa larga e que comece a pegar fogo, ele tem um risco maior. Então, todos esses que eu comentei são acidentes comuns. A grande maioria acontece no ambiente domiciliar. Depois a gente tem os acidentes de trabalho, que seriam os trabalhadores, especialmente quem mexe com eletricidade e todos os outros que trabalham em indústria química ou que mexem com substâncias inflamáveis, os acidentes de carro e tudo mais, que pode levar à explosão e ter fogo também. Além desses, né, que são acidentes, a gente tem as tentativas de homicídio e tentativas de suicídio. E o que a gente viu, especialmente depois da pandemia, foi um aumento absurdo do número de trauma elétrico, né? Muitos moradores de rua, especialmente aqui em São Paulo, né, com aquela mexida na Cracolândia, os moradores ali de área livre, eles começaram a ficar mais espalhados na cidade e eles, para ter algum dinheiro, muitos roubam fio, né, de cobre. E aí eles não sabem se o fio está ligado ou não ligado e eles acabam tendo o choque. Muitos casos de pacientes que subiram no poste, foram roubar e sofreram o trauma e ainda tiveram a queda do poste. Então, são várias histórias extremamente complicadas e, assim, você junta toda essa complexidade do atendimento da saúde e da saúde mental na cidade, então você vê que vai ter uma junção aí de vários fatores que levam a complicações, né? Fora isso, a gente tem que pensar nos pacientes psiquiátricos, os pacientes epiléticos, às vezes eles não estão tomando a medicação adequadamente, têm uma crise convulsiva e estão cozinhando e caem no fogão e se queimam.
E aí tem as outras atividades culturais, tem locais em que se usa fazer sabão no chão, né, especialmente no interior ou em outros estados, e aí aquilo pegando fogo queimam as pernas, ou o líquido aquecido queimam as pernas. Então, é muito variado, né, os agentes, mas respondendo, no nosso meio, realmente é o líquido inflamável. E no caso, assim, de acidentes domésticos, né, doutor, que acontecem em casa, assim, não falando dessas mais complexas que já exige aí um atendimento imediato. Por exemplo, a pessoa se queimou pegando uma panela quente, dá aquele primeiro choque e tal, e aí forma uma bolha ou algo parecido. O que ela não pode fazer em hipótese alguma, só que é o que todo mundo faz. Então, é difícil porque, assim, todo mundo, né, eu já dei aulas, assim, para terceira idade ou para algumas outras comunidades que as pessoas têm isso culturalmente, quer dizer, eu uso isso porque isso resolve, eu uso aquilo, minha avó usava e eu resolvo. Então, é difícil você quebrar isso culturalmente, mas, assim, o que é correto? Você encostou na panela, na hora sentiu aquela dor, a primeira coisa que tem que fazer é colocar debaixo da torneira água corrente, a temperatura ambiente, né? Não é água gelada, né? Não, não é água gelada. Então, a gente já tem aqui no país uma temperatura que normalmente é uma temperatura adequada e você coloca debaixo da água da torneira sem aquecer, sem esfriar. Por quê? Especialmente no caso de uma criança, que nem você está lá preparando café, o bebê está do lado e você sem querer deixou cair e queimou muito, uma extensão muito grande, se você colocar água gelada ou se você colocar gelo, o que vai acontecer é que o local vai diminuir a temperatura, mas todo o corpo vai diminuir a temperatura e ela vai poder entrar em hipotermia. Então, assim, ela já teve o trauma da queimadura. Você abaixa a temperatura demais, ela pode entrar em hipotermia. Hipotermia na criança, ela pode levar a parada. Então, não se deve pôr água fria. O que tem é deixar 5, 10 minutos ali debaixo da água, ela vai diminuir a temperatura que elevou. Então, você teve um aumento da temperatura no local que queimou, que você encostou na panela, você coloca debaixo da torneira só para diminuir e você vai ver que você vai começar a sentir menos dor cada tempo mais que você fica ali, porque a temperatura diminuiu. Aí você vai olhar o local que você encostou. Formou bolha? É uma coisa. Se não formou bolha, a única coisa, você seca e você vai colocar um hidratante, alguma coisa que mantenha a oleosidade, a hidratação daquelas células. Porque se deixar muito ressecado, a tendência daquela célula é continuar sofrendo um pouco porque ela foi agredida. Então, creme não muito oleoso, pode ser um creme bem simples que você está acostumado a usar em casa, passar ali. Ou você pode usar óleo de cozinha mesmo, óleo de girassol, que é excelente, que você pode colocar só para hidratar a célula, se não formou bolha. Se formou bolha e é uma bolha, né, aí você tem que olhar o tamanho da unha do seu primeiro dedo da mão. Então, se é uma bolha muito maior que a unha do seu dedo, você deveria procurar um serviço para ser bem avaliada essa bolha, né? O que normalmente, se é uma bolha maior, né? Vamos dizer que pegou todo o dorso da mão e formou uma bolha muito grande, o ideal sempre é ir para um serviço especializado de emergência ou que tenha unidade de queimados. Ali eles vão limpar muito bem. De preferência, né, a literatura que é bastante controversa, Juliana. Então, tem metade dos autores que fala que deve se retirar esse tipo de bolha menor e tem autores que falam que não deve se retirar. Então, isso é uma controvérsia, mas assim, o que eu faço e o que eu acho o mais adequado é o médico, um serviço de emergência, ele com toda a antisepsia, com toda a limpeza, com uma agulha estéril, ele tira esse líquido que da bolha, e essa pele ele não retira, ele pode utilizar a pele como se fosse um curativo biológico. Isso é uma das opções. Vai ter gente que vai tirar e vai usar um curativo orientado e observar a base da bolha. Porque o que a gente precisa ver, como eu falei, a base da bolha. Se ela é rosa, vermelha ou se ela é branca. Se é branca, ela queimou muito mais profundamente e a gente talvez precise até operar. Por isso que a gente precisa evoluir todo dia, avaliar todo dia. Agora, o que não se deve fazer é não se coloca absolutamente nada. Especialmente se você vai para o médico, não coloque nada. Pasta de dente, né? A pasta de dente que as pessoas colocam, ela dá aquele frescor no momento, mas assim, ela vai endurecer e grudar. E aí, quando ela piorar, né, porque a pessoa não vai conseguir mexer porque vai doer, aí ela vai para o pronto-socorro e o médico vai ter que arrancar aquilo e está meio aderido. Então,
esse segundo trauma de eu retirar vai ser pior porque vai causar mais processo inflamatório no local que já está com processo inflamatório da queimadura. Então, não coloque nada. Se tiver que colocar, como eu falei, só o óleo, que é a única coisa diferente, sem bolha, mesmo com bolha, pode colocar, mas ele é menos, ele não vai aderir, ele não vai grudar. Então, tem gente que coloca pó de café, tem gente que coloca planta, tem gente que fala clara de ovo. Então, assim, não colocar absolutamente nada. Lava com água, né? Lava com água. Um creme para hidratar e se precisar vai para o hospital. Se não tiver bolhas, coloca um pano limpinho por cima e vai para o hospital. É a melhor conduta, porque você vai num serviço, numa UBS próximo da sua casa, alguém lá vai orientar, se ficar na dúvida, vai mandar para um serviço de referência de queimadura. Sim. E, doutor, eu acho que muita gente que está ouvindo a gente, eu acho que nem faz ideia do quão complexo é a fase de recuperação daqueles pacientes que sofreram, né, um grau de queimadura, assim, tiveram grande parte do corpo queimado. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão desse processo que o paciente enfrenta com troca de curativo, enfim, que é bem doloroso e bem complexo. O tratamento da queimadura, eu acho que é o exemplo mais típico de tratamento multidisciplinar, né? Então, assim, no Brasil, por portaria do Ministério da Saúde, quem trata e quem deve coordenar unidades de queimados são cirurgiões plásticos, né? Então, o tratamento da queimadura é uma área de atuação do cirurgião plástico. Então, aqui eu agradeço especialmente a Beatriz que está acompanhando a gente, mas a professora Lídia, que é a presidente atual da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque faz parte, né, de atividade do cirurgião plástico aprender a tratar queimadura e coordenar as unidades pelo país todo. Mas, assim, o cirurgião plástico não faz tudo sozinho, porque especialmente ele é treinado para fazer a parte do tratamento cirúrgico. Quem faz queimadura, né, e eu faço há mais de 30 anos o tratamento de queimados todos os dias, tem que entender não só da parte cirúrgica, mas tem que entender toda a parte clínica, você tem que saber de todas as alterações que podem ocorrer em todos os órgãos do corpo. A gente tem uma equipe que também tem enfermagem, que é fundamental, que é quem fica direto trabalhando com o paciente todas as horas e está ali e ajuda demais no curativo, é fundamental. A gente tem fisioterapia, nutrição, saúde mental, que é fundamental, né? Porque a gente tem vários pacientes que já têm alguma alteração psiquiátrica ou que após o trauma, né, a queimadura, ele vai desenvolver. Normalmente o que desenvolve pode desenvolver ou depressão, né, alteração do humor, depressão, ou pode desenvolver um estresse pós-traumático, né? Porque é alguma coisa que rompe a sua vida, né? Você estava com a sua vida normal, trabalhando ou em casa, fazendo comida, você tem uma grande queimadura, vai alterar tudo, você não sabe nem se você vai continuar vivo, e aí você vai poder ter essa alteração. Além disso, a gente tem um serviço grande de assistente social, fonoaudiologia, infectologia, nefrologia, anestesia, o tratamento da dor, quer dizer, são várias equipes fazendo o tratamento, porque ela é muito complexa. Então, o que a gente, no tratamento, tem que fazer, tem que realizar, é manter a vida do paciente, né, nos mais graves, fazer a cobertura da... Só uma dúvida que, desculpe interromper, mas eu estava lendo que essas horas iniciais são as mais importantes, né, porque o paciente corre um risco de morte, assim, muito alto, né, vocês... Exato, especialmente quando ele tem associado a lesão inalatória, como eu te falei atrás. Se o paciente tiver queimadura extensa na pele e queimadura importante, lesão inalatória importante, provavelmente na hora que ele já foi atendido lá pelos serviços de emergência, o SAMU ou o bombeiro, e que ele é socorrido, normalmente ele já vai ser entubado ali, porque normalmente ele é encontrado desacordado. Exatamente porque ele inalou muito monóxido de carbono, vai estar desacordado, e aí você tem que dar oxigênio 100% para ele para tratar essa lesão inalatória. Então, a primeira coisa, no primeiro segundo que a gente vê um paciente queimado nesse atendimento no local do acidente, é dar oxigênio 100% para ele poder começar a competir com esse monóxido de carbono, porque senão isso é uma das coisas que mais mata. Se a gente for ver todos os pacientes que morreram,
se eu pegar um período de 50% a 70% desses pacientes tinham lesão inalatória associada. Mas assim, o que é mais importante, como a gente falou, tem o processo inflamatório. O líquido que está dentro dos vasos, ele vai sair porque aumenta a permeabilidade dos vasos pelo processo inflamatório. Então, o líquido sai, o paciente entra em choque nas primeiras horas. Então, se eu não der bastante líquido para esse paciente nas primeiras 8 horas e completando as primeiras 24 horas, se eu não hidratar muito bem ele, o grande queimado, né, por veia, esse paciente ele entra em choque junto com a lesão inalatória, se ele tiver, a chance da sobrevivência dele é muito pequena, né? Então, isso é fundamental que você colocou, porque a gente tem uma formação um pouco heterogênea no Brasil, e aí você vai ter o atendimento inicial, né? Esse paciente ele vai ser atendido pelo SAMU, pelo Corpo de Bombeiro, e levado até um serviço de emergência, e vai ser atendido por um médico geral, que às vezes acabou de sair da faculdade, não tem nenhuma experiência, nem sabe tratar uma queimadura. Por isso que nós fazemos parte de uma comissão do Conselho Federal de Medicina e nós fizemos uma cartilha. Então, qualquer médico que entrar no Conselho Federal de Medicina vai procurar lá a cartilha do atendimento ao queimado, ele encontra que é uma orientação básica, inicial, do que ele tem que fazer. Porque muitas vezes ele não sabe o que fazer, não hidrata adequadamente, e aí o paciente é pedido uma vaga e é transferido. E aí a gente recebe o paciente completamente alterado e ele podia ter sido adequadamente atendido. Então, isso é fundamental que as pessoas tenham conhecimento e os médicos, especialmente, que estão aí na frente dos hospitais de emergência ou das UBSs aí no país inteiro, para que ele saiba que as primeiras 8 horas, o fundamental é só você pegar um acesso venoso, uma veia, dar líquido, né, soro fisiológico, ringa lactato, e ver a diurese dele. Quer dizer, se eu estou dando líquido, ele precisa estar urinando. Então, isso é o básico, mas muitas vezes isso não acontece. Aí o paciente chega para a gente já no estado que ele começa a entrar em insuficiência renal, e aí ele vai ter várias outras complicações. O organismo começa a entrar em Em choque, né? Não é nem falência, mais a isso, é. questão da queimadura em si, agora é É a consequência da queimadura que, assim, se não foi bem tratada, ela vai começar, né, a mesma coisa que você perguntou, um grande queimado, ele está, sei lá, no quintal, se está pegando fogo, ele deve abafar o que está pegando a roupa, fogo, com um pano, com alguma coisa. Nunca se jogar numa água suja demais ou se jogar no chão, porque você vai poder contaminar a área que eu falei que perdeu a barreira. E aí você vai ter, provavelmente, uma infecção muito maior também na evolução dele. Então, são várias informações que a população precisa ter, né? que são cruciais, né, doutor? E no caso, assim, eu estava vendo também pacientes que sofreram essas queimaduras, assim, mais sérias, complexas, e mesmo assim, após o tratamento, anos depois, eles ainda sentem dor. Por que isso ocorre? Então, o tratamento da dor é bastante complexo e, né, como a gente já comentou, ele tem mais ou menos uns 30 anos. Antes disso, a gente não tratava adequadamente. Então, agora, o tratamento da dor é muito mais adequado. Mas, assim, o paciente queimado, pelas alterações, especialmente quando tem lesão inalatória, você sempre vai ter sofrimento de algumas células maior do que outras, né? Então, você vai ter, como eu falei, sofrimento do corpo inteiro, né? De todos os órgãos. Mas os neurônios e as terminações nervosas e também o sistema nervoso central, todos eles sofrem mais com a falta de oxigenação, com esse choque que a gente falou das primeiras horas. Então, tudo isso vai levar a uma neuropatia periférica, principalmente. Além do que, o paciente sente muita dor. Então, ele vai sentir dor na hora do curativo. Mesmo a gente fazendo morfina, fazendo todas as medicações, ele vai sentir alguma dor. Então, o restante do dia, o que ele vai fazer? Ele vai ficar parado, né? Ele fica a maior parte do tempo sem se movimentar muito para tentar não sentir dor. Por isso mesmo que há mais de 20 anos, também em queimados, a gente faz profilaxia da trombose venosa profunda, porque muitos pacientes morriam por TEP, né, por alteração pulmonar, né, por causa desses trombos que se formam especialmente em membros inferiores, porque o paciente está muito tempo parado. Então, isso a gente já faz essa profilaxia de rotina. Mas
essas células, as que mais sofrem, como eu comentei, são os neurônios, né? Então você vai ter uma neuropatia periférica pela lesão celular e também pelo posicionamento, e depois você vai ter dor não só por causa disso, mas você vai ter uma fraqueza muito grande do paciente, ele vai precisar readquirir aquela musculatura que ele perde, mesmo você dando uma alimentação bem adequada, ele vai perder um pouco da musculatura, ele vai poder ter alterações cicatriciais que também vão dar dor, né? Então, você tem uma cicatriz hipertrófica ou um queloide numa região extensa, né, da queimadura, isso também pode levar a dor nesses locais. Então, tudo isso a gente tem o conhecimento e faz o tratamento, e no tratamento ambulatorial, depois que ele já teve alta e vai para casa, ele vai ter o segmento e vai fazer toda a utilização do que for necessário. Normalmente, os pacientes utilizam nas cicatrizes, para melhorar, malha compressiva. Então, isso é fundamental, então, para as pessoas, para os pacientes que se queimaram e para as famílias entenderem que aquilo vai melhorar a qualidade da cicatriz, vai proteger de traumas que o tecido ali ainda é muito friável e vai proteger também do sol. Então, usar a malha, essa malha compressiva, é fundamental. Ainda a gente tem os casos de trauma elétrico, né, que, se eu puder me estender um pouquinho mais e falar um pouquinho, nós não temos adequadamente no país números exatos de queimaduras, né? Nós temos ideia de que ao redor de 1 milhão ou mais de pessoas se queimam, e nós temos ao redor de 150 mil internações ao ano, mas nós não temos esses números exatos cadastrados no Ministério da Saúde. E ao redor de 2.500 óbitos, né, que era o que se coloca nos livros todos há vários anos. Em dezembro, agora, de 2022, foi o primeiro boletim que a Anvisa publicou junto com a Sociedade de Queimaduras, falando dos óbitos, tanto de queimadura térmica quanto de queimadura elétrica. E a gente teve uma surpresa muito grande quando a gente percebeu que os óbitos, quase 55% são por térmicas, né, inflamáveis ou aquecidos, e 45% são por eletricidade, os óbitos. O que chega na unidade é muito menor que isso. Então, o que a gente viu nesse boletim, que é o primeiro, e eu gostaria que as pessoas lessem, porque é bem interessante, muitas pessoas morrem por eletricidade ou trabalhando na rua ou dentro de casa, especialmente com a fiação 220. Então, a gente tem que ter um grande cuidado para mexer nesse tipo de coisa se não tem o conhecimento adequado. Sim, é. É bom que o senhor falou que é importante te ressaltar, né? E, doutor, eu acho que outra coisa sobre esse assunto, é um assunto assim que rende uma conversa enorme, mas eu acho que as pessoas não fazem ideia que a gente tem no Brasil um banco de pele, né? Só que eu queria que o senhor explicasse um pouco como que funciona, de onde que vocês tiram essa pele que muitas vezes é utilizada para fazer a reconstrução, né, desses pacientes que têm um número muito alto do corpo queimado. Queria que falasse um pouco. Bom, banco de tecido, né, especificamente banco de pele, é fundamental para o tratamento do grande queimado, né? A indicação para o grande queimado é aquele paciente que queimou áreas muito extensas e são profundas, que você vai precisar limpar, retirar esse tecido morto e precisa cobrir com pele, que o tratamento correto é tirar do mesmo paciente. Então, se eu queimei, vamos dizer, todo o tórax anterior, eu vou tirar das coxas do paciente e cubro o tórax anterior todo. Mas, muitas vezes, o paciente queima 50%, 60%, 70% do corpo e eu não tenho de onde retirar a pele para cobrir a área que eu vou limpar. E na hora que eu limpo, tiro a necrose é péssima porque o micro-organismo está lá se alimentando dela e vai infectar o paciente. Quando eu retiro, a porta está aberta, então qualquer micro-organismo pode penetrar no paciente. Então, infecção é uma das coisas que mais acaba matando o paciente depois, porque ficou essa porta aberta. Então, eu tenho que cobrir com enxerto, de preferência o dele. Quando eu não tenho área doadora dele, eu vou ter essa opção maravilhosa que é pele de cadáver. Ela é retirada normalmente de doador com morte cerebral. Então, normalmente, alguns acidentes ou vários motivos de óbito que o paciente pode ser um doador de órgãos e tecidos, né? E a pele é um tecido, ele vai poder doar, né, essa pele.
aí a família tem que autorizar. Então não adianta ninguém falar, se não falar para a família, porque na hora de dar a permissão, quem dá a permissão é a família. Então qualquer pessoa tem sempre que falar para a sua família, para o seu responsável, para quem dirige junto, que eu quero ser doador, porque se a pessoa não quiser doar, ela vai falar não. E aí vai ser perguntado todos os órgãos, né? Desde coração, pulmão, rins, até chegar, por último, ossos e pele. E aí as pessoas têm muito medo de doar pele porque acham que vai deixar o cadáver totalmente mutilado e não vai poder ter um enterro adequado. Então, esse medo não precisa existir, porque se retira a pele do dorso, né, de toda a região das costas e das coxas, da parte anterior e posterior das coxas. Então, seja homem, seja mulher, toda essa região vai ser colocado um curativo por cima e vai ser colocada a roupa. Então, não vai existir nenhuma alteração e as pessoas, se doam a pele, elas estão ajudando demais os pacientes grandes queimados, porque essa pele é levada para um banco de pele, você vai fazer um screening total, né, da mesma forma que faz para fazer um transplante de rim, né? Você tem todos os exames laboratoriais, você tem toda a história clínica para saber se esse material não vai transferir alguma doença, né, para quem receber. Então, a mesma coisa se faz com a pele. Essa pele, ela é bem avaliada. E no Brasil são só 4 bancos de pele que a gente tem. Eu não sei se já começou a funcionar um ou outro, que eu sabia que já estava para começar, mas os que estavam em atividade, um de Porto Alegre, um do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, um de Curitiba, da Universidade Mackenzie, e um do Rio de Janeiro. Então, são esses 4 bancos que nós temos atualmente no Brasil, né? Eu só vou te dar um número que nos Estados Unidos eles têm ao redor de 250 bancos de pele. Então, Nossa. assim, é uma discrepância muito grande, porque a gente tem aqui no Brasil essa dificuldade maior da doação da pele. A gente, para a pele, também eu posso utilizar o paciente que já faleceu, né? Até porque a pele é retirada depois de ter sido retirado os órgãos principais, né? Então o paciente já não tem mais uma circulação adequada, a gente retira a pele. E eu posso retirar também até 12, 24 horas se ele tiver armazenado numa câmara fria, né? Aí você pode retirar a pele ainda depois desse período, mas tem que ser num centro cirúrgico. Então isso tudo dificulta a utilização da pele. Mas a pele é fundamental para o grande queimado, porque eu começo a operar o paciente normalmente no 3º, 4º dia após a queimadura. E aí eu tiro a necrose toda e eu posso tirar até no máximo 20% da área que queimou e eu cobriria. Então, assim, eu não deixo descoberto, eu não facilito a infecção desse paciente. Então, assim, a gente tem falta no país de investimento e na formação desses bancos. Esses bancos, eles só apareceram pela vontade muito grande de pessoas desses locais e que tiveram a sorte de ter algum investidor que conseguisse, mas a gente precisaria ter uma maior atenção para a formação desses bancos para a gente poder utilizar. E assim, o paciente queimado, ele aceita bem a pele de cadáver e ele não precisa usar imunossupressor, né? Como no caso do rim, que você tem o rim de uma outra pessoa e tem que usar um imunossupressor, que isso altera a tua vida, porque você vai ficar com aquele órgão, né, enquanto ele durar. Mas a pele, você coloca no paciente, normalmente o paciente queimado, ele tem uma imunodepressão, ele tem uma defesa diminuída. E aí, numa pessoa que tenha a imunidade adequada, ela normalmente reage e ela vai lesar esse tecido ao redor de 10 dias. O queimado, ele só começa a lesar depois de 3 semanas. Então, a gente consegue manter o paciente coberto por 3 semanas. Isso daí é fundamental para a sobrevivência dele. E por que que um parente próximo não pode doar? A pessoa viva não pode doar? Então, há alguns anos atrás, sei lá, 30 anos atrás, ainda quando era uma criança, que você tem uma área menor, existia às vezes uma família que ficava tão desesperada e que forçava muito essa situação. Mas uma coisa é que você precisa ter, né, uma compatibilidade muito adequada para que esse tecido integre realmente, como eu falei tão bem. Segundo, você vai estar mutilando uma pessoa que não tem necessidade alguma, né? Quando eu faço uma área doadora, né, que vai deixar uma cicatriz num paciente queimado, eu tenho a justificativa de que eu estou cobrindo a ferida que está aberta, né? Mas tirar de uma pessoa que não tem nenhuma doença,
somente para cobrir um parente, eticamente é uma coisa mais discutível e mais complicada. Além do que, tem a transmissão de doenças. Então, assim, mesmo você fazendo screening, você pode estar numa janela. Então, é muito complicado a utilização. Então, isso eu ouvi que se usaram antes de eu começar. Eu comecei a trabalhar em 90 com queimados. Então, antes disso, alguns colegas mais velhos já tinham feito por causa da família. Mas eu nunca nem recebi a proposta e nunca quis fazer isso porque realmente é muito complicado. Certo. Bom, doutor, o nosso bate-papo ele tá chegando ao fim, mas eu queria agradecer imensamente pela entrevista. Eu acho que foi uma verdadeira aula aí, porque muita informação que eu acho que muita gente não fazia ideia, mas também é aquele tipo de informação que a gente espera não precisar usar, né? Juliana, deixa eu só falar uma coisa que assim, né, a gente está fazendo isso exatamente porque junho, né, dia 6 de junho, que é o dia da luta contra as queimaduras, né, foi instaurado exatamente por causa da noção de que as pessoas têm de que são as festas juninas e que tem vários riscos, né, mas em termos de agente, né, não é tão importante e nem se interna, porque são queimaduras quando ocorrem muito pequenas. Mas, assim, é fundamental, né, que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e vocês estejam divulgando, porque o que é fundamental e que foi o que aconteceu nos Estados Unidos e em países desenvolvidos é utilizar muito o dinheiro para prevenção das queimaduras, porque 80% ou mais de 80% das queimaduras elas são evitáveis, né? Então, se a gente conseguir dar informação para a população, ajudar a todo mundo entender os riscos e tentar evitar, a gente teria o menor número de queimados, menor sofrimento da população e menor gasto, né? Porque se você gastar prevenindo a alteração da legislação, fiscalizando, né, você não vai ter o gasto imenso que é tratar um paciente grande queimado, que é muito caro, realmente. Sim, com certeza. Bom, muito obrigada mais uma vez, doutor. Obrigado. E, bom, se você chegou até aqui ou tá nos ouvindo pela primeira vez, só para explicar que o Porquê Dói, ele vai ao ar uma vez ao mês e a gente fala sobre vários tipos de doença, focando principalmente no manejo da dor. E se você tiver aí alguma sugestão e tá nos ouvindo pelo YouTube, é só escrever nos comentários, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.